Saí da igreja, fui pro mundo, vivi a vida que eu queria, uma vida errada. Será que eu ainda tenho alguma chance de ser perdoado, de voltar? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. Sei que estou meio sumido, mas em breve eu vou trazer um sermão só falando sobre isso. Eu mudei de casa, enfim, passei algumas dificuldades. Graças a Deus não faltou nada. Teve algumas lutas, mas tudo aconteceu bem para a honra e glória de Deus. Mas vamos ao tema do vídeo hoje. O irmão Cleison perguntou: sou desviado da igreja, saí da igreja, vivi uma vida errada. Será que ainda tenho chances de voltar? E a gente vai estar respondendo a pergunta do irmão Cleison. Antes de iniciarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para a gente fortalecer a pregação do Evangelho aqui no YouTube. E os pedidos de oração de hoje. O irmão Abel Maia pediu oração pela família por conta de um divórcio. Então, possamos estar orando pela família do irmão Abel. O irmão Daniel Pereira pediu oração pela vida espiritual. Possamos estar orando pelo irmão Daniel. E a irmã Romilda Rocha pediu oração pela família, em especial pelo irmão Rubem, porque o Senhor liberte ele do vício da bebida. Então, possamos estar orando pela família da irmã Romilda, em especial pelo irmão Rubem. Então vamos lá, pergunta do irmão Cleison. Sou desviado e saí da igreja e ainda tenho... Será que eu tenho chance de voltar? A pergunta que a gente vai deixar que a Bíblia responda. Vamos lá, Lucas capítulo 15. Uma parábola de Jesus para nós. Lucas capítulo 15, verso 11. A partir do verso 11, vamos começar a ler. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para a terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e ele o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho teu. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, levantando-se, foi ao seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho teu. O pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, pois o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A gente vai encerrar por aqui porque é essa parte que nos interessa da nossa reflexão de hoje. Então aqui a gente vê a história do filho pródigo. A pessoa estava na casa do pai, pede para o pai repartir a herança com ele, ele pega essa parte da herança, vai embora de casa, gasta tudo que tem, não se preparou, passou por dificuldades, foi fazer uma das coisas que era mais desprezíveis assim para um judeu, que é cuidar de porcos. E aí ele percebe, cai em si, que ele poderia voltar à casa do pai. E a primeira atitude que ele tem, levantar-me-ei. Então ele levanta e vai até o pai. Alguns pontos que a gente tem dessa história. Quando ele diz, o filho mais moço, diz ao pai: Pai, reparte a parte da herança que me cabe, me dá a parte da herança que me cabe. Ele está falando pro pai assim: Pai, eu quero que você morra, porque a herança só se dá depois. Só se tem depois que o dono morre. Então ele estava falando: Pai, eu quero que você morra, me dá aquilo que é meu, que eu quero ir embora. E foi isso que ele fez. E ele saiu da casa do pai, viveu a vida toda errada que ele tinha.
Mas, depois dele cair em si, dele ver que o mundo não era agradável e gostoso como ele queria, ele volta à casa do pai. E aqui alguns pontos interessantes na volta à casa do pai. O pai, quando ele estava ao longe, o avistou. Ou seja, o pai estava esperando ele. A gente consegue imaginar, olhando para aquelas casas antigas, aquelas fazendas antigas que a gente vê em livros e na TV. Um casarão e o pai na janela, olhando no horizonte, esperando o filho, se perguntando quando meu filho vai voltar. E quando ele estava longe ainda, o pai ali na janela o vê e sai correndo ao seu encontro. Uma coisa interessante aqui. As pessoas mais velhas, pessoas mais idosas, elas não correm, elas não têm costume de correr. E pessoas importantes, um dono de uma fazenda, uma pessoa tão rica como esse pai, ele também não corre. Você já imaginou? Pessoas importantes, um presidente correndo. Você nunca vê, normalmente quando você vê as cenas de presidentes andando, eles estão andando devagar, vão acenando. Então pessoas importantes, pessoas com dinheiro, elas não correm. Pessoas idosas, elas também não correm. Mas esse pai, ele quebra todos os protocolos e ele corre em direção ao filho. Então aqui, uma forma dele se humilhando também, né? Indo atrás do filho que estava por vir. Uma forma também de resguardar o filho, porque para aquela sociedade em que essa parábola foi contada, o ato um dos servos poderia ver o filho vindo e ir em cima dele e bater nele. Porque como é que pode desrespeitar o pai da forma como ele fez? O respeito aos pais era uma coisa muito é uma coisa muito importante ainda para a sociedade ali do Oriente Médio, onde a história foi contada. Então, o pai corre também de uma forma de proteger o filho, de coisas acontecessem a ele naquele percurso. E quando o filho nem termina de falar a frase, né? Porque aqui a gente voltando aqui, qual foi o que ele disse? Então, caindo em si, verso 17. Quantos trabalhadores meu pai tem com pão e fartura? 18. Levantar-me-ei, irei com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Isso ele falou. Aí o verso 19, que ele não deu tempo dele falar, que o pai já cortou ele no caminho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os teus trabalhadores. O pai não queria ele como um trabalhador. O pai não queria ele como indigno. O pai restaura totalmente aquilo que ele fora antes de sair. Então, irmão Cleison, você saiu, Deus está à tua espera, Deus está te esperando, e você também que saiu da igreja, que por algum motivo não está mais, conheceu a verdade, estava lá e por algum motivo o mundo atraiu, o mundo chamou e você foi, e você viveu aquilo, mas não se esqueça nunca, Deus está na janela da casa te esperando, olhando, e quando você estiver ao longe retornando, Ele vai largar tudo e vai correr até ti, vai te abraçar, vai te restituir tudo aquilo que era desde o princípio, aquilo que você deixou de lado, Ele vai te dar novamente. Deus quer todos os filhos na sua casa. E se você está sentindo isso, se perguntando se você tem chance de voltar, é uma coisa que aconteceu aqui também na história do filho, no filho moço, o filho pródigo, né? Verso 18. Levantar-me-ei e terei com meu pai, ou seja, o Espírito Santo trabalhando na vida dele, e ele toma a atitude de se levantar e ir até o pai. Se você está tendo esse questionamento, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida para você ver que você ainda pode voltar à casa do seu pai. Você pode voltar para os braços de Deus a qualquer instante, a qualquer momento. Deus está te esperando. E uma das coisas, se Jesus ainda não voltou hoje, pode ser porque você ainda está para voltar. Você ainda precisa voltar. Você precisa retornar aos braços do Pai. E Ele está esperando você para que os ventos se soltem e Ele volte logo para nos resgatar dessa vida. Então, irmão Cleison, sim, você tem chance de voltar e Deus está te esperando a todo instante, a todo momento. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida para que você volte o quanto antes. Não desista, não se entregue, não se desanime. As forças do mal virão até ti, vão te provocar de maneira que podem te tentar influenciar de que você não é digno, de que você não pode voltar, de que isso
não vai ser aceito, mas sim, você pode e Deus quer que você volte, meu irmão. Deus está te esperando. Volte para a igreja, volte para os caminhos certos, rebatize e vai haver com certeza uma grande festa no céu, porque um filho a casa voltou, assim como o pai na parábola esperou o filho, quando o filho chegou, restituiu a dignidade, fez uma festa para ele, haverá uma festa também aqui na terra e lá no céu quando você retornar às casas de Deus. Espero ter respondido a sua pergunta, irmão Cleison. Se você tiver alguma dúvida, alguma outra pergunta, pode deixar nos comentários. Você que está assistindo também, pode deixar nos comentários qualquer dúvida, pedido de oração. Vou estar lendo, vou estar orando e vou estar sempre trazendo aqui novos vídeos que possam nos ajudar a nos aproximar de Deus. Convido agora os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Pai querido, obrigado, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor está à janela nos esperando quando nós erramos, quando nós nos afastamos de Ti, e o Senhor tem o desejo de que voltemos, Senhor amado. Pai querido, que possamos sempre andar nos Seus caminhos e que se tropeçarmos, que possamos levantar e continuar seguindo firme, andando aonde quer que o Senhor quer que andemos, Senhor amado. Possamos agarrar em Tua mão e não soltar mais, Senhor. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos conduza, nos proteja e nos guarde. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.